E aí, galera, eu sou o Ivo Minikovski, estamos aqui para mais um Hashtag Todo Dia, seu podcast motivacional, inspiracional, dessa vez um pouquinho menos animado, que como vocês podem ver, a gente está numa biblioteca. Eu estou aqui com a Gabriela Pesque, conheci ela no Clube de Literatura, no Clube da Bíblio, Clube de Literatura da Biblioteca Pública de Itajaí, em parceria com a Univale, estamos aqui na Univale, e a Gabriela corre. Ela corre, tem doutora, vamos descobrir do que é, que eu sei que ela é doutora, só chamo de doutora Gabriela. E tem essa vida, essa rotina ativa, além de manter uma vida saudável junto. Então vamos lá, Gabriela. Tentar, né? Ótimo. Já começa avisando, tentando. Mas a gente tenta sempre. Gabriela, vamos lá. Quem que é a Gabriela Pesque hoje? Como é que tu se apresenta? Eu acho que eu não consigo me apresentar sem falar da minha profissão, né? E sou professora de escola, sou professora de universidade, sou doutora em educação. Pronto, não sei do que ela é doutora. Eu sei que é doutora, mas aí da onde? Eu sou em educação. Fiz jornalismo, fiz letras e pedagogia, e aí fui para o mestrado e doutorado em educação, porque eu já estava, né, era o meu universo da docência que eu queria seguir. E aí, só que as minhas pesquisas sempre voltadas para a literatura, não é à toa que estou no clube, então o meu universo é a literatura, né, mas dentro do contexto da educação. E acho que não tem como não dizer que sou muito leitora, e hoje também me considero uma corredora, faz parte da minha vida correr, então acho que se eu vou me apresentar eu tenho que falar, sou corredora também. Tentando. Professora, leitora e corredora. Corredora, é isso. Tá ótimo, tá ótimo. E quando é que tu começasse a correr? Porque eu vou puxar já a sardinha primeiro pra corrida, porque primeiro que a parte que eu mais tento trazer para cá é como a gente concilia a atividade física com o resto da vida. Sim. Porque é muito mais fácil a pessoa entender que você ser professora ou você ser leitora como parte do seu trabalho, daquilo que você tem a obrigação de fazer. E a gente acaba sempre separando essa ideia de que, pô, talvez cuidar da gente também fosse uma Também seja obrigação. Então eu gosto sempre de trazer primeiro isso. Como é que tu começasse a correr e por que tu começasse a correr? É difícil tentar lembrar, mas o que para mim foi mais marcante foi a época da pandemia. Eu acho que antes disso, antes de a corrida virar o que dizem aí modinha, né, que tá todo mundo correndo, eu já tinha essa vontade, eu já via, eu tinha uma tia que já corria, eu tinha uma amiga que corria, e via um movimento começando e, poxa, por que não? Mas aí foi ficando, foi deixando de lado. E durante a pandemia ali, naquele momento de, meu Deus, que loucura o que estamos vivendo, e preciso fazer algo, preciso aliviar um pouco a minha mente de toda essa tensão. E aí não, as academias fechadas, né, a saída foi: "Vamos tentar fazer algum esporte ao ar livre". Então eu lembro que eu comecei sozinha nesse movimento de caminhar, correr, usando máscara na rua, e fui por muitos anos assim, levando a corrida como uma tentativa solitária. Então: "Ah, hoje eu vou correr". E aí fui indo. Até que o ano passado, o ano retrasado, que eu comecei a ter uma frequência um pouquinho maior, e eu terminei o ano, nossa, conseguia correr 5 quilômetros sem caminhar. E aí eu pensei: "Não, acho que agora chegou o momento de eu focar um pouquinho mais na corrida e trazer isso como uma prioridade para minha vida". E aí fui viajar para o Rio de Janeiro, e coincidentemente na semana que eu estaria no Rio passeando, em janeiro de 2024, o ano passado, tinha uma prova de corrida. E aí eu pensei: "Bom, por que não fazer a minha primeira prova de corrida viajando na cidade maravilhosa?". E aí fiz a prova, corri 5 quilômetros, e aquilo acho que virou a chavinha, assim: "Cara, eu quero que a corrida seja realmente prioridade da minha vida". Então quando eu voltei das férias, já procurei uma assessoria para ter um compromisso mesmo de ter alguém que fizesse os meus treinos, que me incentivasse a evoluir. Então eu me considero, assim, correndo mesmo desde o início do ano passado, assim, que foi quando se tornou rotina e eu tenho treinos para fazer, né, enfim. Mas Mas foi mais ou menos
essa primeira todo mundo que eu entrevistei que corre fala isso, que tu tens uma virada de chave quando você faz a A primeira primeira prova. prova. Tu teve isso também? É isso. É muito surreal. Todo mundo fala: "Ai, você vai correr para ganhar uma banana no final e uma Dando uma medalha", medalha. mas a sensação que você tem, acho que são 2 momentos. O momento inicial, que você tá ali no meio da galera esperando começar a dar o start e tá todo mundo animado, de manhã cedo. Então essa do Rio de Janeiro, imagina, janeiro, acho que a corrida era 6h30, saída, largada, não lembro. Já estava quase 30 graus, aquele calor, e eu não me lembro como é que era o nome da corrida, acho que São Cristóvão, não sei, é um santo padroeiro, que é um dia de feriado na cidade, então essa corrida sempre acontece nesse dia, em comemoração a esse santo, e é bem tradicional. Fui descobrir só quando eu me inscrevi e participei. Já Então estava estava lá no meio. todo mundo lá comemorando a data também, e aí aquela energia. O Rio de Janeiro já tem uma vida diferente, né, as pessoas do Rio de Janeiro já são naturalmente felizes. Agora você imagina os cariocas numa corrida, foi sensacional. Sonzeira Então mil, o narrador já exatamente, animando, é animando às festa, né? 6h30. É festa. Então, aquele início antes da largada é sensacional. Depois o percurso, né, de você se desafiar e chegar até o final, querer chegar até o final, e você passar, né, da linha de chegada e receber a medalha, é um sentimento muito único e muito solitário também, no sentido de autossuperação, né, de poxa, você fez isso sozinha. Você chegou até o final sozinha e realmente a primeira prova de corrida é inesquecível. E tu tens essa vibe de realmente estar lá sozinho durante na corrida, porque a gente brinca bastante lá com o pessoal da minha assessoria, que é o esporte individual mais Mas coletivo do mundo, assim. E eu vou exatamente. te dizer, a minha primeira corrida foi muito engraçada, porque também foi 5 quilômetros, também foi em 24, foi na prova da OAB, no dia do aniversário da minha mãe, Hum. nunca vou esquecer, né? Sim. E eu lembro, cara, que foi 5 quilômetros, e chegando meio perto do final, eu tava morrendo, assim, e aí tinha uma moça correndo também, morrendo, assim, e sabe, não, não vamos parar, não vamos parar, tá bom, não vamos parar. E aí um fica puxando, nunca vi ela na É, minha vida. Depois acabamos se encontrando em outras corridas, mas assim, do nada, assim, ali um já puxa o outro, já ajuda o outro, sabe? E eu pensei, nossa, isso é um negócio muito bacana, muito legal acontecer lá. E eu acho que até hoje eu não tive nenhuma corrida em que no meio da corrida eu não tenha encontrado hum, alguém que tava em estado parecido isso. comigo e um puxa o outro, sabe? Eu acho que é solitário no sentido de que é o teu corpo e a tua mente trabalhando juntos ao mesmo tempo, mas você não tá correndo sozinho numa prova, né, você tem muitas pessoas ao redor e muita gente torcendo, né. Então, você olha para as pessoas ali assistindo e vibrando, e aí quem tá correndo junto contigo, tem aquele que tá dando a vida pela prova, tem aquele que tá só curtindo. Em todas as provas que eu já fiz, não foram muitas, mas todas sempre me chamam muita atenção e eu paro para observar, as diferenças de idade que tem, né. Então eu fico emocionada quando eu vejo alguém muito mais velho ali correndo, que parece ter 60, 70 anos, eu penso: "Poxa, eu quero chegar nessa idade também, e assim disposto", porque é superação 70 total. anos correndo, cara. Eu conversei com uma amiga minha no podcast, ela tá falando assim que a mãe dela é bem noninha, assim, ela ajuda a cuidar dela e tal, ela tem uma dificuldade pra se locomover e tal, e tem 70 e poucos anos também. E aí, eu corri a serra esse ano, inclusive não sei se tu já visse a serra, é uma insanidade, tá, muito legal. E nessa prova eu corri no sábado, e tinha um senhor correndo, e eu corri uns 10 quilômetros da prova junto com ele, assim. Sim. E esse senhor, ele me chamou a atenção por várias coisas. Primeiro que ele corria alegre e conversando. Eu corro conversando, eu não paro de Hum. falar. Tanto que eu tenho um podcast, de tanto que eu gosto de falar. Não, não consi eu corro em silêncio. Não, eu não paro de falar. E minha mulher não corre comigo. Ela não Não corre, ela fala, consegue? não, não tem condição. Não tem eu te odeio, eu quero te chutar, ela fala. E aí esse senhor, ele estava assim, ele conversava, e conversava com o outro, conversava com o outro. Ele tinha 74 anos e ele estava fazendo um desafio, que era subir 25 quilômetros da serra no sábado e no domingo subir 42 quilômetros da serra, que vem lá da outra cidade. Eu não vi ele passar no domingo, tomara que ele tenha completado a prova, mas, Sim. mas era muita gente.
Senão eu queria ter batido uma foto com ele, sabe? Porque eu achei muito legal. Ele tinha 74 anos. E é uma perspectiva que eu nunca tive. Eu fui no Rio de Janeiro uma vez na minha vida, e na época eu pesava cento e muitos quilos. Eu fui jogar um campeonato de baralho, Nossa. fui jogar Pokémon a 200 metros da praia, alguma praia que era muito famosa lá, porque tava todo Sim. mundo indo pra praia e eu fiquei sentado comendo Doritos ou cachorro-quente na loja. Eu não fui pra praia, e esse ano eu queria ter voltado lá, eu não consegui, infelizmente, porque eu não consegui comprar a entrada pra Maratona do Rio lá. É porque a Maratona do Rio é Insana, né? não tem condições, assim, é muito rápida. Muito O pessoal ali rápida. abriu acho que 3 vezes, só quem tinha aquelas que tem conta em um banco, alguma coisa que tu consegue comprar antes, assim. E só esses que conseguiram. Eu imagino ano que vem ter que comprar de terceiros, assim, porque... Tem uma agora que eu tô doida pra fazer, mandei pro meu marido hoje, inclusive, que é a meia maratona do Cristo, que você corre o trajeto que se percorre, que dá pra ir de carro até o Cristo Redentor. Acontece em outubro, tá com inscrições abertas. Pode ser que... É só Imagina só surreal. subindo. Esse é o problema, você tem que estar... Mas se tu fez Eu se tu fez adorei. a serra, consegue fazer a do Maratona Cristo. do Cristo. É meia Adorei. maratona. Meia maratona do Aí Cristo. só que tem o percurso de 10 quilômetros também, mas é subida. E Eu vou você chega atrás. no Cristo Redentor. Deve ser sensacional. Eu imagino. É. Eu imagino. Hoje eu consigo ver onde eu tô correndo, assim. Quando eu comecei, não sei se tudo era assim também, mas eu vi eu saindo e eu vi eu chegando. Sim. Eu não tinha um lapso de onde eu tava passando. Hoje eu gosto de realmente sentir a energia de cada lugarzinho que eu estou passando. Acho que isso é o bom da corrida, né. Mas voltando a falar da questão da idade, uma coisa que me chama muita atenção hoje em dia, talvez por essa questão da corrida ter se tornado tão popular pela internet, né, enfim, é essa variação de ter gente muito nova correndo também. Sim. Eu tenho alunos da escola com 15 anos praticando corrida, fazendo prova, ganhando prova pela idade, e é muito louco você pensar isso, né, como o esporte já tá atingindo também, uma geração mais nova, que antigamente não se via isso, né. Eu fui uma adolescente sedentária, então Eu também. é muito diferente acho que isso é um ponto positivo de a internet levar isso, dar uma certa relevância, né, para quem corre, para beach tênis, seja qualquer esporte, né, a internet acaba dando um 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 pouco de, aumentando um pouco mais o processo, mas acaba atraindo esse público que até então era o público mais Claro, a sedentário. visibilidade total, né. Exatamente. Eu detesto isso, porque daí agora eu tô correndo já há 2 anos, sempre vem os piá lá de 20 anos, em 2 meses estão correndo mais Já do estão que eu já. correndo. Sim, esse é o problema Desespera esse é o problema de ter começado um pouquinho tarde, É isso, depois dos desesperador. 30. Mas realmente, é muito legal. E eu ainda vejo, que eu acho que o mosquitinho ele é mais atraído pelo pessoal ali dos acho que dos 30 aos 40 ali, é a Sim, grande acho que é bem maioria, a faixa etária. Mas o mais interessante é que realmente é isso, que os jovens estão vindo, e eu vejo na projeção disso, eu não pretendo parar, imagino que tu não pretenda parar de Não. correr, então a gente vai continuar correndo nos 40, nos 50, e os jovens que estão correndo agora, eles vão ter essa inspiração, e vão começar muito mais cedo, a próxima geração vai Já ter vai muito mais benefício isso, do que a gente, sabe. isso, E exatamente. eu estava conversando com o Rafael, amigo meu, sobre ele é bem, ele gosta de dizer realista, mas eu já vejo meio pessimista, né, que cara, que é uma moda, que é uma moda que passa. Sim. E de fato, assim como tem várias outras modas que passam, né, mas essa é uma que eu vejo diferente, porque ela te traz benefícios a longo prazo. Isso. Porque sempre tem alguma coisa que tu tens, um benefício rápido, tu não tens como fazer uma estimativa muito lá na frente, porque bom, tu tens ali, tu tens o benefício e logo depois tu vai buscar outra coisa. Sim. E na corrida, eu sinto que hoje eu não vou dizer que eu adore correr, mas hoje eu vejo muito mais benefícios hoje do que quando eu comecei, sabe. Sim, Tá melhorando, assim, a minha vida em geral fica melhor enquanto eu faço. sim. E como tu falasse, que eu acho o negócio que eu vi que me deu a ideia de gravar contigo, foi quando tu falou que tu vai passear, tu vai correr,
aí tu vê onde tu tá, e aí tu corre nos lugares em que tu viaja. Isso, Isso eu achei muito massa, porque tu isso. conhece, eu até anotei uma frase que eu li que eu achei muito legal, que correr é ler o mundo com o corpo. Eu achei muito massa isso. E é um negócio que eu nunca tinha pensado em fazer. Meu, tu viajo tanto fazer as coisas e corro na esteira. Meu, por quê? Sim, Por que que eu não pego o Strava e vou correr na rua, né? sim. Onde que tu já corresse? Bom, primeiro eu acho que isso começou também nessa minha primeira prova de corrida, que foi no Rio de Janeiro. Então foi muito sensacional. Eu estava, era a minha segunda vez no Rio de Janeiro, então onde foi a corrida foi no Aterro do Flamengo, e eu não conhecia. Então eu conheci esse lugar que é lindo, que dá para a Baía da Guanabara, correndo. Então ali já foi sensacional. Foi uma dupla experiência, minha primeira prova de corrida e a minha primeira prova de corrida numa cidade que eu me apaixonei, num ponto turístico. Então ali, assim, foi uma experiência incrível. E eu gosto muito de viajar. Acho que talvez eu não tenha falado isso na minha apresentação, mas eu gostaria muito de poder viajar todo fim de semana e queria conhecer o mundo, assim, se eu pudesse. É uma das coisas que me move muito. Eu tenho muita curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, no geral, para tudo. Não é à toa que eu estudei tanto, eu preciso estar o tempo todo aprendendo algo. E a viagem é uma forma que eu encontrei também de conhecer, né, de estar, mergulhando em outras culturas, em cenários diferentes, pessoas diferentes, seja numa cidade vizinha, né. E aí a corrida, eu fui entendendo que a corrida também poderia me despertar isso, porque, primeiro, quando a gente passa a ter assessoria, a gente tem os treinozinhos Aham, semanais que você tem que cumprir, então eu sempre tinha os meus 3 treinos. Vou viajar, a assessoria tá lá, tô lá pagando e aham. a minha treinadora tá lá: "Gabi, fez o treino?". Então é isso. "Ah, eu vou fazer então na esteira do hotel, por que que eu não aproveito para conhecer o lugar que eu estou aqui passeando ou às vezes viajei a trabalho para também correr", né. Então é isso que eu fui tentando inserir. Então eu já corri em Gramado, foi sensacional, porque eu estava a trabalho, mas também aproveitei para turistar, e aí eu disse: "Não, preciso correr aqui, preciso Ah, aproveitar". você foi a trabalho pra Gramado. Sim, não foi exatamente em Gramado, mas foi na Serra Gaúcha, Aham. então aproveitei para conhecer Gramado, que eu não conhecia. Só que foi muito engraçado, porque eu acordei de manhã cedo, não era inverno ainda, era outono, era início de outono, final de verão, início de outono. E aí acordei 7 horas da manhã, que eu abro a janela do hotel, aquela cerração, assim, que não dava pra ver nada, eu disse: "Meu Deus, não, vou correr aqui". E mesmo assim eu fui, e foi uma experiência incrível de você passar pela principal avenida da cidade e pelos pontos turísticos, porque daí você vai, só que daí é uma coisa, né, o teu treino também se torna um pouco diferente, porque você vai um pouco mais pausadamente, você Uhum. para pra fazer uma foto, o treino se torna diferente, mas você não deixa de fazer, né, acho que isso que é o incrível. Onde mais? Buenos Aires, né, fui para Muito Buenos frio? Aires, e era verão, então Pô. foi tranquilo. E aí a gente foi, eu queria ter feito 2 trajetos lá, o lugar que eu mais queria ter corrido é entre o Puerto Madero, que é uma região bem turística, mais central, assim, que você passa pela região de Porto, tem restaurantes, enfim, e eu queria ter feito esse trajeto, mas estava quente, e aí aquela coisa, né, às vezes você se programa, tem tantos pontos turísticos que você quer visitar, e aí viajar, quando você viaja e passa o dia inteiro andando, já se cansa, ainda Aham. ter que inserir um treino de corrida também fica difícil. Então a gente aproveitou para conhecer um parque que tem lá, na região do Palermo, de Buenos Aires, e então corremos no parque, lindo assim, parque maravilhoso, e aí é diferente você estar em outro país e ver as outras pessoas também se exercitando, daquele país, foi sensacional.
Rio de Janeiro, fiz outra prova no Rio de Janeiro. Quando eu voltei também para turistar, eu vi que tinha uma prova no mesmo época. É porque é muito incrível como São Paulo e Rio de Janeiro parece que tem prova de corrida todo fim de semana. É louco Tu lá, tá nessa assim. de vai visitar, já vê se tem Eu prova naquela semana. exatamente. Se eu já sei uma viagem, vamos olhar se tem alguma prova. E aí fui de novo pro Rio de Janeiro. Só que essa foi uma experiência muito louca, porque eu estava lesionada. Eu estava com uma lesão no tendão de Aquiles. Um mês antes, comecei com uma dor, eu já tinha comprado a prova, já estava com a viagem programada, era uma viagem em família, e aquela dor insuportável, 10 quilômetros era a prova. Eu falei: "Não, eu vou fazer com dor, quando eu voltar da viagem eu resolvo isso, mas eu vou fazer com dor". E aí essa prova foi num trajeto diferente. Ela começava em Copacabana, um pouquinho antes do Copacabana Palace, e percorria toda a Copacabana e virava e passava pela praia de Ipanema. Então, assim, foi uma das provas mais lindas que eu já fiz. Me Era na areia? emocionei, era na Calçadão. beira-mar, é. Me emocionei porque são 2 praias maravilhosas, conhecidas no mundo inteiro, e aí você correr, e aí principalmente o trajeto na ida que você quando você chega para chegar em Ipanema, você corre todo o percurso de Copacabana e vira uma curvinha, aí tem um trechinho que são só os prédios que você não vê, e quando você vai chegando, vai tendo a avenida, e aí tem a praia de Ipanema, tem o Morro Dois Irmãos ao fundo, é maravilhoso. Então, para mim, uma das cenas mais emocionantes foi quando eu fiz essa virada de curva, que eu vi aquele visual paradisíaco, turístico, lindo. Foi surreal, assim. E aí eu corri 10 quilômetros com muita dor, mas valeu a pena. Levou o Aí esporro da treinadora. levei um pouquinho, assim, tá bom, mas quando tu voltar tu vai resolver isso. Aí quando eu voltei eu fiquei 2 meses sem correr, com fisioterapia toda semana, enfim, resolvi, mas valeu a pena porque eu corri de novo no Rio de Que Janeiro. massa, que massa. E daí como é que tu faz quando tu vai pra correr em lugares fora, assim, como é que tu vê o trajeto que tu vais fazer? E hoje em dia a internet nos propicia isso, né, então eu sempre busco, Google, lugares para correr em tal lugar, né, sei lá, Buenos Aires foi o que eu fiz isso, lugares para correr em Buenos Aires. Tem o recurso do Strava É, também. eu uso o Strava. O Strava você consegue ver, né, selecionar opções de que as pessoas correm na cidade, então também uso isso. E até Instagram, às vezes a gente vai pela localização, pelo, hashtag para tentar encontrar onde as pessoas estão postando foto Aham. correndo. A facilidade na internet hoje em dia tem, né, nos propicia esse Sim, com movimento. certeza. Que massa. É, eu uso do Strava sempre, daí ele marca as rotas que são mais feitas, aí já Isso, tem tudo ali, né. exatamente. Até pra treino, tá. É. Quando eu estava treinando pra fazer a serra, aí a gente tinha que subir os morros. Hum, Imagina, né, a serra é só subindo morro, né. sim, E aí, cara, ia pra Brusque, Guabiruba, aí, Camboriú, aquela de Taquaras ali, né, passando Balneário também. sim, E, cara, é Enterprise. tudo, Enterprise. Tudo mapeadinho no Strava, Sim, tu clica lá, tem todas as distâncias, é bem o cara que quer isso é sentar e bom. ficar 10 minutinhos entendendo, ele acha Exatamente, lugar pra correr, né. exatamente. Mas essa da serra eu ainda quero fazer também, mas Faça. acho que eu preciso de um nível de preparação um Mas tu pouquinho começa mais. agora. É, E assim, ó, eu vou te falar, eu perdi bastante peso. Eu estava com 96, novembro do ano passado, e aí eu ia fazer a serra, eu queria só fazer, porque eu imaginei: aham, "Cara, eu consigo subir, eu consigo correr 25, talvez eu tenha que ir mais devagar". Minha cabeça era essa, né. sim, Aí beleza, aí sempre o pessoal da assessoria conversando e um camarada meu, que ele tá nessa vida fit há muito mais tempo, ele faz academia, ele é mais forte do que eu na academia, e ele estava começando: "Cara, eu fiz a serra, né, porque eu fiz a serra, eu pesava 78 quilos, eu sofri, tá?" E eu com 96, uhum, como é que é? eu vou Como é? Aí que eu me preparei mesmo, assim, então, e eu, sim, eu aconselho que se tu for fazer, tu realmente faça isso, assim, ó, tu te prepara, cuida preparação. com preparação física, peso, capacidade respiratória, Sim, panturrilha, minha nossa, foi massa, tá? E, meu, foi uma prova
insano, assim. É muito difícil. É a prova que eu mais gostei de ter feito Muito até frio? hoje. No dia que eu fui, tava frio, mas não tava tão ruim assim. Uhum. O pessoal que eu fui junto, eles comentaram que no ano passado, no ano anterior, né, tava muito vento, e aí o frio e o vento era péssimo para correr. É. Mas eu não tive essa experiência. Para mim deu tudo ótimo, assim. Inclusive o sol, eu terminei a prova, acho que deu 3 horas de prova, o sol tava papinho já, Uhum. né, bem forte. O pessoal que fez os 42 no domingo, eles tiveram que correr metade da prova embaixo do sol, assim, torrou todo mundo, assim. Nossa. Mesmo estando frio, mas o sol Sim. queima, né. Mas é uma baita de uma prova, tá. É uma energia engraçada, assim, é bem diferente. Hum, Quando eu fui pra lá, o pessoal sempre falava muito, tipo, um negócio mais espiritual, assim, sabe. Uhum. Tu tens uma conexão divina e tal". Eu não tenho muito disso, eu Sim. bem cético quanto a isso. É uma conexão minha com o lugar, sabe. Tinha vezes que eu Uhum. estava andando, só ficava olhando aquela a paisa porque Aquela todo paisagem lugar que tu olha surreal, né. é lindo. Talvez seja Isso. a mesma experiência com nomes diferentes, né, Isso. mas é realmente fantástico, assim. Tô morto de cansaço, com dor, porque vai doer, vai cansar, Isso. mas é constantemente gostoso, tu tá constantemente recebendo Motivador. alguma coisa. Aham, Isso. aham. Isso. Aconselho, tá, mas Sim. aconselho tu te preparar bem Estará também. sim, sim. Você vai fazer a do Cristo? É, no esse ano acho que não, mas eu ainda quero fazer. Mas como tu acabou de falar, as inscrições estão Então, abertas. mas eu acho que eu não consigo, não tenho pique pra já, assim, mas essa é uma prova que eu acho que a sensação de chegada deve ser surreal. Imagino, eu imagino. Tá, então aí essa lesão que tu teve foi agora recente? Foi o ano passado. O ano passado. Ah, tá. É. Porque tu me comentou que no nosso briefing, que tu desse uma pausa agora mais Isso. recente. O que aconteceu que tu desse uma pausa mais recente? Eu acho que eu percebi 2 coisas desse universo da corrida, né, a corrida se tornou uma válvula de escape, se tornou um compromisso, um treino, algo que eu penso pela minha saúde, estética, tudo, claro, mas eu entendi que ela passou a me ajudar em momentos de uma rotina muito turbulenta, de uma rotina cansativa, eh, de ansiedade, né, da saúde mental, ela se tornou algo quase como um remédio para minha saúde mental. Uhum, Mas ao mesmo tempo, quando você não está bem, ela também se torna algo que você não quer fazer. Então, eu vivi já esses 2 momentos, assim, de precisar da corrida para conseguir dar conta da vida, mas em outros momentos entender que a minha saúde mental estava um caos e eu não tinha forças para me dedicar à corrida. E aí me permitir pausar, né. Então, são entendimentos que eu passei a ter, para esse esporte e também respeitar o próprio corpo, né, e entender que, cara, a minha mente não tá bem, eu não tenho por que que eu preciso me obrigar a fazer algo que eu não a minha mente não tá me deixando fazer isso, né. Então são vários fatores, problemas pessoais, a própria rotina, a vida do professor, especificamente a minha vida de professora, ela tem os seus altos e baixos, né, então início e fim de semestre sempre são muito turbulentos, porque o início, você está começando, então é toda aquela rotina, às vezes disciplinas novas, turmas novas, então é uma mudança radical e o fechamento de semestre, é sempre aquela loucura de fechar nota, fechar trabalho, fechar tudo, então são sempre momentos que eu sinto que afetam muito a minha vida, hum, em relação à atividade física. Que eu não consigo me dedicar tanto também. Então iniciar semestre março, agosto e fechar semestre junho e novembro, dezembro, são momentos que às vezes eu preciso parar, olhar para minha vida e não, eu primeiro preciso resolver isso aqui, dar conta disso aqui,
para depois eu conseguir voltar para minha rotina, né. Cara, eu tenho a Então experiência contrária, sabia? Se eu tô com a cabeça a mil, assim, e eu não vou correr, eu não consigo colocar as coisas em ordem. Eu não sei se é porque correndo eu organizo as ideias ou eu gosto de falar que a minha forma de descansar a mente é através da atividade física. sim, Agora, se cara, e eu vejo assim, semana retrasada, eu tive uma semana péssima, e eu não consegui fazer um treino mais longo, assim. Cara, meu sábado foi zero rendimento, assim, sabe. Eu não e hoje eu não me permito mais, tá. sim. Eu não É, eu consigo. quero chegar a esse nível. É porque eu também entendo, eu realmente sei como eu fico diferente quando eu consigo ter uma constância na minha rotina de atividade física. Como eu consigo lidar melhor com todas as situações da vida e com essa loucura da minha rotina. Mas às vezes, eu me esgoto tanto que eu me permito ser vencida Não pelo deu, hoje pelo não deu. cansaço e eu deixo a rotina de atividade física de lado, assim, mas eu ainda quero chegar nesse nível de colocar: "Não, primeiro lugar é isso, para eu conseguir ser quem eu sou, fazer o que eu preciso fazer, eu preciso estar com a minha saúde física, que está atrelada à saúde mental, É, em dia", a minha né, cabeça mas todo dia é bem isso, exatamente. é. Mas são processos, né, a gente ainda precisa evoluir um pouquinho a cada Tu dia. já tu não corria quando fez o teu doutorado? Corria. Deixa eu ver, eu terminei o doutorado em 2022. Então sim, porque a pandemia foi não, mas É, é. Então, esse é um processo. Durante o doutorado, eu fazia atividade física. Não necessariamente que eu corria era aquele movimento que eu fazia sozinha, de vez em quando ia correr. uhum. Mas eu tinha uma constância de na época do doutorado eu fazia boxe. E era o que também me ajudou completamente, assim, era o que me mantinha ativa ali para dar conta de estudar, estudar. O primeiro ano do doutorado não, o primeiro ano do doutorado foi um ano muito louco, porque, eu não tinha bolsa, então eu precisava pagar o alto valor, então eu trabalhava 24 horas por dia, e ainda tinha as disciplinas para fazer. E aí depois, quando eu consegui bolsa, a partir do segundo ano, eu fui priorizando, né, um pouco mais consegui priorizar um pouco mais o estudo. Continuei trabalhando, mas consegui reduzir um pouco. Então ali eu fui entendendo porque eu coincidiu justamente com o meu segundo ano do doutorado, foi quando entrou a pandemia. Então foi aquela loucura de que eu não aguento mais isso aqui, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Então foi quando depois que começou a voltar o processo de academia, né, a gente poder frequentar novamente, mesmo usando máscara, foi quando eu fui para o boxe, que eu descobri o boxe e, poxa, foi libertador, assim. Então eu passei 2 anos, era o esporte que me fazia bem, eu corria de vez em quando, né, Uhum. mas o boxe era o que eu ia todos os dias, assim, e que me ajudou a manter a saúde mental durante esse processo de estudo. Manter o réu primário, né. Exatamente, É, exatamente. não, para o pessoal não tem noção do que é o doutorado, eu acompanhei minha tia entregou agora, né, a finaleira, assim. E aí foi muito engraçado, porque até o último, eu não sei se divide em semestre, mas até os últimos 6 meses Aham. do doutorado dela, ela tinha começado a fazer academia, a gente estava conversando bastante, e aí ela mudou a alimentação, estava seguindo uma dieta, e eu até ajudei com ela, compro os whey pra ela, eu sou traficante de whey da minha tia, né. E aí, assim, nesses últimos 6 meses ela falou assim: "Ivo, não dá, não dá. É, O tempo que eu vou pra academia é o tempo que eu vou ler". E eu tentando, né, o jovem é foda, né, cara. Na minha cabeça: "Tia, mas se tu for pra academia, tu vais ter mais horas no dia pra te estudar". Mas a matemática não não, não fecha, né. fecha. Não, a reta final do doutorado é uma reta final. Volto a falar da corrida que é solitária, a reta final do doutorado também é solitária, porque é você e o teu trabalho de escrita, de pesquisa que você precisa terminar.
E aí é um momento que você não aguenta mais, você já leu aquilo tudo, já: "Ai, eu não aguento mais, só quero entregar, só quero terminar", você já tá esgotada, e aí a pressão de prazo, você tem prazo para cumprir, você tem data já de banca, então eu entendo a tua tia, a reta final, assim, realmente é uma loucura. Eu lembro que nos últimos 2 meses, assim, eu tinha a minha defesa, eu defendi dia acho que foi 10 de dezembro. E aí a minha orientadora falou assim: "Olha, se você quer defender ainda agora em dezembro, você tem que entregar até no máximo final de outubro, porque senão vai ficar só para fevereiro do ano que vem", assim, "Não, não, 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 não quero Chega. passar as férias pensando que eu ainda vou ter que voltar e defender". Não, então assim, o mês de setembro foi um mês que eu parei tudo, realmente, eu não fazia atividade física, eu não vivia, porque eu queria dar um gás para conseguir terminar o trabalho e defender dentro daquele ano ainda. Então eu entendo tua tia, mas eu acho não, eu tenho certeza que a atividade física foi o que me ajudou a manter a sanidade durante o percurso do doutorado, sem Ah, dúvida. não, com certeza. Precisa. Não só para o doutorado, para qualquer coisa na vida é o que nos A, ajuda. a atuação da atividade física na vida de uma pessoa é Isso, inquestionável esse ponto, né? isso, Hoje em dia isso. não tem mais como tu falar assim, não, não vai melhorar a minha Não, vida. não, Não, vai. existem muitos indícios, muitas pesquisas, muita prova, muito depoimento de como isso é essencial, né. E eu sempre me pego pensando: "Poxa, por que que eu demorei tanto para descobrir isso?". Porque eu falei, eu fui uma adolescente sedentária, eu fui começar aí a fazer esporte, assim, academia, quando eu já tinha 22 anos, eu acho, de Cabe, então eu não passei a pandemia. Eu não tive pandemia. A minha rotina na pandemia não mudou absolutamente nada. O meu trabalho, eu fazia streaming de jogos, eu não tinha responsabilidade nenhuma com casa, com nada. sim, Eu não via a pandemia passar, assim. Então, muita gente, tu inclusive, né, teve esse lance de tipo, meu, eu não tô conseguindo viver, eu vou ter que adequar alguma atividade sim, física. Eu não tinha isso ainda na época. E, e foi muito pior, porque a pandemia serviu de força motriz para muita gente. Eu conversei com o Lucas, um sim, camarada meu, ele tem 20 anos, na pandemia ele tinha 15. 15. E ele fala, cara, hoje a disciplina que eu tenho, a rotina, cara, a rotina alimentar perfeita, academia perfeita, sabe? Tudo isso se desenvolveu porque depois de X meses de pandemia, eu me olhei no espelho e eu falei, eu não vou ser essa Exato, pessoa. Eu não exato. vou deixar o mundo fazer o que ele quiser de mim. É, é. E foi mais ou menos isso, porque imagina, a minha rotina mudou completamente. Eu vim de 2019 que eu tinha 3 empregos, trabalhava absurdamente, estava no primeiro ano do doutorado, para virar o ano e tudo parar. Eu sou professora, então tudo virou online, né, eu tive que me adaptar à aula online, ficar em casa o dia inteiro, o primeiro semestre, inclusive, do 2020, eu tinha pedido pausa no doutorado, porque eu não tinha bolsa, estava muito difícil a vida financeira, e foi justamente um período que eu pedi pausa. Então, assim, aquele semestre foram muitas emoções. Você parar toda a tua rotina, estar em casa, acompanhar os noticiários e ver tudo o que estava acontecendo no mundo. Então foi isso também, assim, o primeiro semestre, o primeiro ano da pandemia, eh, a vida mudou, mas aí eu passei a me alimentar mal, porque eu fiquei mais ansiosa, e aí estava só em casa, comia o tempo todo, não fazia exercício, não fazia nada. E aí chegou uma hora que eu disse: "Cara, eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais a minha cabeça diante disso tudo, eu preciso mudar, preciso fazer uma viradinha aí nessa". Aí foi quando eu fui para essa questão da atividade física, né. É muito interessante isso. É. Tem um podcast que eu vira e mexe eu cito, que é aquele do Chris Williamson. E ele fala um negócio muito legal, que chama Paradoxo de Área Beta. Que, não sei se tu é familiar, mas a ideia é que, tipo, as coisas estão num ponto onde elas estão terríveis, Sim, mas elas precisariam ser um pouco piores para serem melhores. Então, o exemplo que ele dá é, o mercado fica a 6 quadras da tua casa. Então você vai a pé, às vezes você nem vai, você volta carregando sacola, você leva meia hora para ir e voltar. Se o mercado tivesse a 7 quadras da tua casa, tu ia de carro.
Sim. Aí tu chegava mais rápido, não cansava, tu iria mais vezes. Então se fosse um pouquinho pior, melhorar. Sim. E aí a vibe da pandemia, que a pandemia serviu isso pra muita gente, assim. Serviu. Bom, 3 trabalhos e o doutorado, é praticamente o pai do Cris. Eu continuo assim. Continuo sendo o pai do Cris, tendo muitos empregos. Ai, cara, eu tô tentando, mas tem semana que é complicado, tá? Tem semana que é complicado. Sim. Vamos falar de trabalho agora, porque tu trabalha com educação. Sim. E tu e a Camila e a Elaine, né, fundaram o Clube da Bíblia, e foi onde eu conheci a Gabi, e eu até preparei algumas coisas pra gente falar, mas já vamos fazer primeiro um merchanzinho do clube. Do clube, claro. Quem quiser convidar, porque agora em final de agosto vai ter o nosso retorno, né? Espero, esse ano eu não fui ainda, tá? Culpa é da Serra. Esse ano não deu pra eu ir, mas a culpa é da Serra. Prometo que agora em agosto estarei lá. Não foi nenhum enquanto tava nessa preparação de Porque é no sábado, né? E aí o sábado era o dia do longão. Dia do longão. Ah, imagina, cara. Eu já faço o longão no domingo, pra não afetar o sábado. Eu provavelmente vou ter que fazer alguma coisa assim. Porque, agora na rotina de treino, agora dei uma baixada, que eu não tive lesão, mas as pernas precisavam de repouso, né? Mas geralmente é 3, 4 horas os treinos no final de semana. Eu não tô nesse nível ainda, meus treinos são um pouquinho mais... Então vamos fazer o do Cristo, agora eu fiquei empolgado com essa subida do Cristo aí. Mas sabe que eu me inscrevi na minha primeira meia maratona, que é a de Pomerode, que também é em outubro. Muito legal. Mas quando eu fiz a inscrição, foi lá em maio, eu tava ainda numa rotina de corrida. E aí eu tô parada agora em agosto que eu vou retomar, eu tô 2 meses sem assessoria, pausei mesmo assim, né, pra botar minha cabeça no lugar. E a vida no lugar, a rotina, enfim. Então agora é que eu vou retomar. E eu já sei que eu não vou ter condições de fazer. Claro que vai, não, 2 agosto, meses eu não setembro, consigo. não vai dar. Não consigo, não. Vou te frases O ano que vem, motivacionais. sim, mas não esse... não. É quando as pessoas estão se afogando que elas desenvolvem habilidades de nada. Precisa pedir socorro. Nada. Tu não vai fazer daí? Eu acho que não. Eu vou tentar mudar pra 5, acho que, não sei, acho que tem de 5 e 10, não lembro agora. Mas eu não me sinto preparada. Não adianta também a gente querer forçar mas eu ainda, a meta tá em fazer a minha primeira meia maratona, quem sabe o ano que vem, né? Conseguir conciliar. Esse ano teve... Tu fizesse uma prova agora há pouco tempo, né? Minha mulher, ela bate foto, ela falou que te viu agora recente, não teve uma agora? Eu fiz a do... Domingo agora eu fiz da One for Rhine, da Sim, Praia Brava. do Uva lá, né? E a última que eu fiz foi do Marcílio Dias, que foi muito legal. Acho que foi nessa eu vi ela fazendo foto, não foi? Foi também, A do Marcílio eu corri. Eu corri, não lembro se ela bateu foto do Marcílio, mas ela te viu no do Uva lá, do Run for Mine. Que massa. Legal essa prova ali, né? Eu achei bem interessante. Foi achei bem bacana. diferente. A proposta é diferente, né? Mas assim, acho que foi mais pra uma curtição de terminar a prova, tomar um vinho, enfim. O geral, né, de quem estava participando, do que uma prova mesmo, mas... Tu tens uma opinião forte sobre essa popularização da corrida junto com a rotina não tão saudável de beber, que nem teve nesse final de semana, teve além do Uva, tem aquele do day off, que de tantos e tantos quilômetros toma cerveja. Eu não... Eu sou uma pessoa que eu não bebo. Eu nunca bebi, tomo uma tacinha de vinho, uma tacinha de espumante, alguma coisa assim, um pouquinho de caipirinha, sei lá. Mas isso nunca fez parte da minha rotina, né? Então, pra mim, tudo que é em excesso, quando envolve bebida alcoólica, eu já sou um pouco mais, tipo, né? Por não fazer parte da minha rotina. Mas eu acho que entra um pouco nesse... na verdade, a gente tem visto um movimento contrário, que é como as pessoas estão deixando de ir pra balada e virar à noite pra acordar cedo e correr.
de deixar de beber, porque no outro dia tem longão, tem Sim. isso. E isso é extremamente positivo. Acho que isso é o que vale a pena, faz valer a pena esse esporte, porque você tá priorizando a tua saúde, mesmo que você nem perceba, às vezes não intencionalmente, mas você tá priorizando a tua saúde. Mas eu acho que uma prova ou outra, como essa do UVA, cara, a prova em si é muito mais um marketing para o restaurante do que, né, para o estabelecimento. Então faz todo sentido você proporcionar ao quem corre essa taça de vinho, porque você tá ali no movimento. Então quando tem um pouco dessa questão de marketing, né, das marcas, acho que tá tudo certo, assim, mas É. eu sou mais adepta e fico mais feliz com esse movimento contrário, de que, poxa, cara, as pessoas estão deixando de beber, de sair por aí, de curtição, para priorizar uma vida contrária e que vai trazer muito mais benefícios, talvez futuramente, do que, né, essa outra rotina que se tinha. Eu sou dessa opinião também. Eu acho muito mais interessante esse movimento contra, realmente tirar a pessoa indiretamente, né, do bar pra corrida no outro dia de Isso. manhã. E aí agora o que tá acontecendo é o movimento contrário. Não, pera aí, a gente tá perdendo pessoas do bar. Como é que a gente vai vender cerveja pra esse Sim. povo, né? E aí... E é o efeito de que a gente tem na nossa cabeça, né, que beber é bom, né? Encher a cara é divertido. Então, Sim. falar Eu nunca tive isso, eu sempre fui contra, mas socialmente isso, faz parte, exato, né, o comum, né, é Sim. isso, né? E aí acaba que as pessoas que estão pela moda da corrida, que estão se fazendo bem sem nem perceber, elas vão acabar caindo nessa ideia, né? Sim, Eu não apoio muito, não. Cara, já estamos aqui há muito tempo, eu nem comecei a falar do clube da Bíblia. Vamos falar do clube da Bíblia. A gente ia começar e mudamos Já de assunto. voltamos, é. É que é muito legal falar de atividade física, porque é um negócio que se tu não vive, tu não entende. Isso. Mas eu acho que quando a gente fala de leitura, é o mesmo sentimento. Era exatamente o que eu ia falar. Só vai entender quem realmente lê, e tudo que a gente fala sobre o prazer da leitura, os benefícios da leitura, de estar num clube do livro, só quem participa mesmo para entender. É exatamente o meu ponto ia ser esse, que na leitura é muito parecido. Exatamente. Tem até que é um sentimento de se sentir pertencente, eu acho. Isso. Tem uma vibe grupos, né? Isso, exatamente. Porque muitas das pessoas que vão no bar beber, eles querem fazer parte daquilo que aquilo é normal. Aí as pessoas que vão correr, uma grande parte das pessoas que vão correr, elas querem ir lá porque elas querem participar daquele grupo. E na literatura é a mesma coisa, só que tu tem esse lance contigo, né? E acho que uma das partes que mais me chocou na literatura foi uma entrevista com aquele ator Ethan Hawke, o nome dele. Ele faz bem famoso de Hollywood. E ele tá falando sobre acho que é o poder da poesia, acho que especificamente de poesia, mas funciona pra qualquer forma de literatura, assim, né? Que daí ninguém liga pra poesia de fulano, de ciclano e tal, até que o seu pai morre, ou a sua mulher te deixa. E aí... Aquela frase lá vai te tocar de outra forma. E aí essa dor que eu tô sentindo, ela é só minha. Ninguém nunca sofreu do jeito que eu tô sofrendo agora. Ninguém nunca passou pelo que eu tô passando agora. E aí tu vai lá e tu lê um poema, não vá tão facilmente nessa noite calma, enfureça-se contra a luz. Que é exatamente aquilo que tu tá sentindo. Esse cara, ele me entende. Exatamente. Sabe? E o poder da música também tem muito isso, né? É o poder da arte no geral, né? E pro lado bom também, igual, claro, imagina. E eu acho muito legal isso da literatura, assim. E pro lado crítico também, né? Quantas vezes a gente lê um livro e se depara com uma história, com um personagem que não faz parte do nosso cotidiano da vida real, mas que tá, de certa forma, atrelado a algo da sociedade, aí você olha para aquilo, você lê aquilo, você pensa, putz, realmente, tá aqui do meu lado e eu não enxergo. Nunca vi. Né? E aí você abre um pouco a cabeça para as coisas da sociedade que às vezes fica dentro da tua caixinha, né? E o legal da literatura é que eu sou fascinado por cinema também. Mas no cinema é muito fácil tu se perder no tipo, eu só quero assistir alguma coisa pra desocupar a mente.
Tu consegue fazer isso também com a literatura, mas até isso te dá trabalho. Sim. Até, porque se tu vai ler, por exemplo, Harry Potter, eu não sei o que hoje em dia, mas quando eu era mais guria, o Harry Potter é um livro que ele é um livro que tu lê pra desestressar, não tem nenhum grande mistério pra te resolver, não tem nada que tu tenha que parar pra pensar, mas se tu tu tirar o relógio, tu termina de ler aquele livro e tu nem viu que tu ficou lendo 10 horas, porque ele é gostosinho, ele vai passando, sabe? Vai te prendendo. Agora, pra te fazer isso, tens que ter lido bastante. Ler tem que ser um hábito pra ti. É como a corrida. Pra você evoluir na corrida, você precisa correr. A leitura é a mesma coisa. Você precisa se desafiar e trazer isso como uma responsabilidade, como um hábito na sua rotina, para entender como isso não estar na tua rotina vai te fazer falta. Só sente quando falta, Só né? sente quando falta, exatamente. Que bacana, cara. Eu adoro a literatura por causa disso. E a gente ainda não falou do Clube da Bíblia. Que dia que é esse mês? Agosto? Não sei. É no último final de semana? Não, eu acho que é no terceiro sábado ou no segundo sábado, não lembro. É nesse dia tá aqui, eu vou tudo colocar aqui, isso. exatamente aqui. Isso. Mas todas as informações tem no Instagram, que é Clube da Bíblia Itajaí, se eu não me engano. Vou Depois você colocar ele bem coloca aqui isso. também, exatamente aqui no Ali meio. tem todas as informações dos livros do semestre, as datas, né? Então, quem quer participar já consegue se programar. Ah, esse livro aqui eu não quero ler, mas o próximo mês eu quero ler e participar do encontro. Então, tá lá, tem data, tem horário. Né? E eu vou falar assim, ó, se tu se permitir, tu pode se surpreender. O primeiro livro do clube foi o Meu Pé de Laranja Lima. Eu sou extremamente preconceituoso, não sei se eu já te falei isso, eu sou extremamente preconceituoso com literatura nacional, eu não consigo dizer 2 livros que eu tenha gostado de literatura nacional, e eu li Meu Pé de Laranja Lima e eu amei, assim, então, de já paixão. tem um que você gostou. Isso. Isso, exatamente. Eu gostei tanto que eu comprei, eu achei, é um livro que eu tenho na minha estante hoje, de tanto que eu gostei. E agora de agosto vai ser 100 Anos de Solidão, que tem série, ou vai sair a série. Vai sair ainda. Tem vários filmes, não é mais nacional, clássico, super impactante, sem spoilers, mas é bem bacana, um baita de um livro. E a proposta do clube é justamente isso, né? Você reunir leitores que queiram conversar sobre aquilo, né? Que nós lemos, de ler uma mesma obra no individual, é muito com a corrida, né? Você vai ler sozinho, na sua casa, no seu tempo, mas vai ter aquele momento da prova, que é o momento do nosso encontro para conversar, para discutir sobre aquela leitura, para compartilhar a raiva por um personagem, o que gostou tanto daquela leitura, os sentimentos, os choros, né? Meu Pé de Laranja Lima foi um livro que fez muita gente chorar, foi muito, acho que esse é o bom do clube, né? O melhor está nas trocas dos encontros. Ah, com certeza. Não, e ideias que surgem lá, é muito bacana. Bom, como a gente falou, tem que participar. Então eu vou deixar o Instagram aqui de novo. Tadã. É muito legal o poder de edição, cara. Ó, vou mexer agora, tá aqui em cima, agora tá aqui embaixo. Eu vou ter o trabalho pra fazer isso. E aí, segue lá, aí tem o grupo do Whats, tem o Instagram, tem tudo pra ir lá. Isso mesmo. E tem corredores na literatura? Pois então. Eu li um livro, tem de literatura de não ficção. Por exemplo, tu já leu o livro do Drauzio Varela? Não. Correr? Recomendo. Maravilhoso. Ele Ele é corredor não sei quantas maratonas, né? Ele compartilha a experiência de começar a correr maratonas depois de 70 anos. E ele correu várias maratonas no mundo inteiro e ele compartilha nesse livro. Mas é não ficção, com um toque literário, poético da escrita dele, mas é de não ficção. E tem um que talvez tu goste também, que é o do Murakami. É um escritor, eu não lembro se ele é japonês ou coreano, ele é asiático. Eu acho que é japonês. Tem grandes obras publicadas, mas ele escreveu também um livro sobre a experiência de correr todos os dias. Ele corre todos os dias, ou corria, não sei se ele ainda tá, né? Mas ele compartilhou num livro, eu não lembro o nome do livro especificamente, mas na literatura mesmo de ficção, eu acho que eu nunca li um livro que tenha um personagem corredor. Ou até, na verdade, não só corredor, mas que faça atleta. Esporte. Porque é um negócio que eu vejo muito. Harry Potter. O Quidditch é como é que é o...
Eu não lembro Como é que é o nome em português, meu do Deus? personagem. Mas tinha um esporte que eles É, competiam. Como é que se chamava? Quadribol. Obrigado, produtor. Quadribol, É isso. quadribol. É, porque no quadrinho, eu até comentei contigo, eu acho que eu acho isso muito engraçado. No nosso mundo ocidental, a gente não tem muito isso de processo, ou do treino, ou Não tem. geralmente porque em heróis, hoje está em alta heróis, aliás, que mês abençoado para os heróis. O Super-Homem já tem os poderes dele, ele nunca tá lá. O Batman, que é o cara que treina, Sim. ele treinou a vida inteira. Tu nunca viu o Batman treinar. É aquela Treinar. cena, aquela construçãozinha de Sim. 2 quadrinhos, mas é isso, não é o foco da história, nunca é esse. O foco é o que tu faz com as habilidades que tu tem, né? E já na literatura japonesa, a hora que tu falou do Murakami já me deu mais um negócio assim, não sei se é japonês, mas enfim, Eu acho que é japonês. que eles, o foco, a história gira ao redor dos treinos dos personagens. Eu lembro quando eu era guri, assistia Dragon Ball, lia Dragon Ball, a cada 50 quadrinhos tinha 2 lutas, 2 histórias e o resto é eles treinando. Sim. Como é que eu vou treinar pra me melhorar? Como é que Sim. ele tá muito treinando? cultural né, É, oriental mesmo. e é o que eles valorizam, né? O processo contra o que você faz com o processo. Claro que ambos são importantes, né? Mas é um negócio que até eu tenho filosofado bastante na minha página, que é isso, que a gente se apega muito hoje, no mundo ocidental, especialmente na nossa área, Sim. nos resultados. Sim. E aí, cara, os resultados dependem de muitas coisas, da pessoa, da facilidade que ela tem, do quanto ela se esforça. Isso. Agora, E de muitas questões que os outros não conseguem enxergar, só enxergam o resultado. isso, exatamente. E realmente, se tu focasse no processo, se Isso. tu focasse no treino, provavelmente não ia ter o resultado que Uhum. eu, fulano ou ciclano teve. Mas tu ia ter um resultado melhor do que você está tendo, sabe? Uhum. E isso eu vejo bastante na literatura oriental, mas não muito na Não nossa. ocidental, é. Talvez uma literatura contemporânea daqui um tempo, por ter esse movimento na sociedade agora, valorizando muito a prática da atividade física, do esporte no geral, talvez isso chegue para a literatura daqui alguns anos a gente enxergue. Mas o que já foi escrito realmente Não tem muito, não né? é. Às vezes eu até penso assim, tá pensando em mais algum personagem que tenha descrito como ele se cresce, ou alguma técnica, mas não, Eu não e consigo aí tu volta lembrar para os agora também. japoneses lá, tem os pergaminhos secretos, sabe? É Sim, tão cultural, né? realmente. É algo que não está na. Fica a dica se você quer escrever um livro diferente, né? Olha Tá aí, aí. ó. Olha aí, ó. Hum, Quem quer seguir um caminho de escritor. Aliás, se a pessoa quer seguir um caminho de escritor, já pensou nisso? Como é que a pessoa faz para seguir um caminho de escritor? Ela só escreve? Existem alguns caminhos. Tem aquele que já nasce com esse dom de Chico Xavier, de sentar Bem. e escrever. Mas existem técnicas também, assim como qualquer outra profissão, como qualquer outro artista. Para você ser músico, você tem que estudar, você tem que, né, vai cantar, tem que ter preparação vocal, vai tocar um instrumento, tem que, né. Então na literatura também tem esse processo de técnica, de treino, de escrever, reescrever. Isso é ensinável, tu Sim, consegue sim, treinar, existem né? técnicas, mas faz diferença você ter uma predisposição também criativa, imaginativa e gostar de escrever, acho que isso influencia muito também. E como na área de literatura, tu acredita que realmente a pessoa que leia mais, ela tenha mais Sim. facilidade? Quanto mais você lê, mais o teu cérebro, ele vai sendo modificado em vários aspectos, então você melhora a sua escrita, você melhora o seu vocabulário, você consegue compreender, não compreender, mas aplicar regras gramaticais que talvez a regra você não entenda, você não saiba por que tá colocando aquela vírgula naquele lugar, mas de tanto ler, o teu subconsciente sabe que naquele momento tem que ter uma vírgula. Mesmo sem estar Então, mesmo focando naquilo. exatamente. Então, a leitura ela é como a corrida, só vai trazer benefícios, né, só vai trazer. E fica mais fácil com o tempo, porque tem muita gente que não gosta, né? Fica. Mas o segredo é encontrar, começar com livros que te atraiam, com temas que te atraiam, com gêneros que vá te despertar algo
para começar, e aí depois ir se desafiando. Acho que por isso que é tão legal o clube, porque você você é convidado a ler um livro que talvez você nem sabia que existia, ou que se fosse escolher por conta própria, não leria. E aí se desafia a ler para encontrar o pessoal, discutir sobre aquilo, e se apaixona, encontra um livro como Meu Pé de Laranja Lima tão incrível que se você fosse: "Ah, tô na livraria, vou comprar um livro", jamais você compraria o Meu Pé de Laranja Lima, Dá. né. Então um clube te permitiu conhecer algo diferente, acho que isso é Que um encanto. magnífico. Então tá, a gente já tá há 1 hora conversando já. Bastante. É, Hum. e bom, então eu vou pedir pra gente já encerrando o programa, eu fiz 2 questionamentos no final. Que mensagem que a Gabriela Pesque tem para as pessoas que dizem que não tem tempo para correr? Especialmente depois de eu mandar quem tem um longão de sábado de 4 horas, nem todo longão é 4 4 horas. horas. Olha, hã, o tempo ele é um problema e também uma solução na nossa vida, em muitos aspectos, que para tudo na vida a gente precisa ter tempo. Eu preciso ter tempo para trabalhar, preciso ter tempo para namorar, preciso ter tempo para estudar, preciso ter tempo para me alimentar. E por que não então ter tempo para correr, ou para fazer uma atividade física? Acho que é entender que pode ser que tenha dias que não vai dar, como eu já tive. Vai ter semanas que eu não consigo encaixar esse tempo, mas olhar para a sua própria vida e perceber que, uma vida só de trabalho, uma vida só numa rotina louca, maluca, não vai te levar talvez muito longe, ou vai te, trazer consequências futuras da saúde física, saúde mental. A gente tem falado muito na sociedade, no geral, sobre saúde mental e não é à toa, né. Então, se existem caminhos e se existem, números, pesquisas e pessoas dizendo que a atividade física vai te ajudar a viver melhor, por que não dar essa chance? E que nunca é tarde, e nunca não existe idade, pode ser aos 70, aos 80, eu posso correr minha primeira maratona aos 70 anos, como eu posso correr aos 20. O importante é encontrar tempo para encaixar essas pequenas prioridades da vida, ir para a corrida, para outras questões, né, entender quem nós somos e quais são aqueles pinguinhos de felicidade e de prazer que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A gente precisa encontrar tempo para isso. Isso é uma mensagem para mim mesma também, porque eu preciso lembrar disso todos os dias. O tempo O tempo é tudo, né. é Hum, é a única coisa que a gente realmente tem, né, e o que a gente exato. faz depende das nossas escolhas. Exatamente. Então tá certo. Gabriela Pesque, muito obrigado, pela participação, espero que tenha Nada. gostado. Foi um prazer, nem vi o tempo passar, né, a gente tá aqui numa conversa, eu fiquei pensando: "Meu Deus", vim, né, no trajeto falando para meu marido: "Quem sou eu? O que que eu tenho para falar num podcast?" Mas, poxa, A gente 1 podia hora ter aqui ficado a gente, muito mais né, tempo falando daria uma fácil. parte 2 futuramente, Aham. enfim. Agradeço o convite, foi muito bacana. Vamos gravar depois dos clubes de literatura, daí a gente vai gravar com o pessoal do clube daí. Isso, oh, Isso é seria bacana, bacana. hein. Isso aí. Ou pensar talvez uma corrida literária, olha A só. gente poderia promover uma corrida pelo clube, né, pensar numa corrida, Já assim, vamos. comemorativa, Ideias, ideias, ideias. isso aí, Tá bom, isso aí. valeu, muito obrigado. Nada. Valeu galera, até a próxima.